Olá, seja bem-vinda a esta nova aula. Aqui vamos falar então um bocadinho sobre a agenda do Zap, mas estas informações também podes utilizar para, se não tiveres agenda, ou para outra agenda digital que tu tenhas. O importante, no fundo, é tu conheceres os dados do teu negócio, os números, tudo aquilo que está envolvido com o teu negócio, tu precisas de conhecer a fundo. Aliás, há duas coisas que precisas de conhecer a fundo para que o teu negócio tenha sucesso, para que cresça, que são os dados do teu negócio em si e as informações sobre a tua cliente, o teu tipo de cliente, quais são as dores dela, quais são os desejos, o que é que ela quer, o que é que ela procura, como é que ela se comporta, qual é que é o comportamento de compra dela, quais são os gostos, quais são os requisitos dela também, para que tu consigas então ajustar, não é, a tua oferta, a tua comunicação, aquilo que tu até investes a nível de outros serviços, a nível de produtos, que esteja então em conformidade com o tipo de cliente que tu tens. Muito mais fácil será então vender e satisfazer no fundo as necessidades da tua cliente, porque no fundo vender é isto, não é? É satisfazer a necessidade do outro. Então vamos falar aqui um bocadinho, não é, de uma forma geral sobre os relatórios do Zap, que eu acho que são fundamentais. Porquê? Porque eles te fazem poupar muito tempo. Foi um bocadinho que nós falámos nas últimas lives que tivemos também, e aqui eu falo muito sobre isto, que é, tu precisas de ter tempo para te dedicar ao crescimento do teu negócio, e só vais ter tempo se automatizares o máximo de coisas possíveis. Se tu tiveres uma agenda em papel, por exemplo, tu nunca vais parar para analisar todos estes dados, porque tu não vais ter tempo de estar ali a organizar tudo, quantas limpezas de pele fiz por semana, quantas limpezas de pele fiz por mês, quem foi a cliente que recomendou quem, sei lá, quantas clientes novas eu tive, por que canais é que elas chegaram, qual é a forma de pagamento que eu mais tenho procura. Tu não vais fazer isto porque são muitos relatórios, é muita informação, e ainda que seja importante que tu tenhas estes dados e que saibas destas coisas, tu não vais perder tempo a fazê-lo. Até porque lá está, o dia só tem 24 horas, não temos tempo para tudo. Então é aqui que entra a importância de automatizares a maioria das coisas que tu puderes e depois, obviamente, de tirar o máximo partido daquilo que tu também pagas, porque o Zap é um software que tens que pagar uma mensalidade, não é, que tu podes escolher quais são os planos que tu queres, também vai ter planos mais caros, planos mais baratos, dependendo do plano que tu escolhas, também assim vai ser as funcionalidades que ele te vai oferecer, não é, que tu depois vais poder tirar partido ou não. Mas vamos falar aqui um bocadinho, e se depois ainda ficarem dúvidas eu posso voltar a fazer mais aulas com os relatórios específicos, falar apenas só de um e de todas as formas que nós podemos trabalhar aquele relatório. Agora vou fazer aqui um overview mais geral, e se depois continuares ainda com alguma dúvida, ou se tiveres alguma ideia de alguma aula que eu pudesse fazer que fosse mais de encontro àquilo que tu precisas para que tu consigas tirar ainda mais partido da agenda digital ou dos relatórios, deixa aqui nos comentários que eu respondo uma vez por semana, ok? Não te esqueças de avaliar a aula e não te esqueças também de dar sempre feedbacks, ok? De alguma melhoria que tenhas conseguido implementar, quer seja até subscrever o Zap, como é que ele te ajudou, o que é que ele fez pela tua empresa, o quanto ele te ajudou a crescer, a ter noção daquilo que estavas a fazer e também do que tu podes fazer daqui para a frente, porque eu quero saber os vossos feedbacks para que eu possa também adaptar a minha entrega à minha cliente, que são vocês neste momento, ok? Então vamos andar aqui um bocadinho. Overview geral. Temos aqui os vários relatórios que o Zap te oferece. Temos então a nível de marcações, temos marcação por serviço, por categoria, por colaborador, por cliente, por dia da semana, por dia, por semana e mês. Como é que nós podemos olhar para estes relatórios? Aqui, muito rapidamente. Marcações por serviço. Nós conseguimos perceber qual é o serviço que nós mais vendemos, qual é o serviço que nós menos vendemos ou quanto vendemos de cada serviço. Isto vai nos permitir adaptar a estratégia. Por exemplo, se tu queres vender mais limpezas de pele, tu vais conseguir perceber aqui quantas limpezas de pele é que eu vendi nos primeiros 6 meses do ano. Já estamos a meio do ano, não é? Nos primeiros 6 meses do ano. Quantas é que eu quero vender, não é? Ou ter vendido no final do ano. Isso vai-te ajudar a perceber quanto é que tu deves dedicar então do teu esforço, não é? Por exemplo, de marketing, de comunicação, para a limpeza de pele, para conseguires atrair mais limpezas de pele. O que é que precisas de fazer para conseguir vender mais limpezas de pele? Tu só vais conseguir definir objetivos, metas, enfim, estratégias, quando tu perceberes em que ponto estás neste momento, ok? Se, por exemplo, o serviço que tu mais vendes são unhas, tu sabes que a tua margem de lucro não é a maior, porque nas unhas nós não temos uma grande margem de lucro. Se tu queres mudar isto, tu vais então perceber que, bom, se calhar eu preciso de equilibrar um bocadinho a minha agenda, eu preciso de ter mais de outros serviços que eu não vendo tanto, mas que eu também tenho, que eu também ofereço. Às vezes até tens serviços que tens produtos parados que vão passar do prazo, vais perder dinheiro, porque tu não tens uma noção geral, não consegues visualizar, não é? Quantos serviços é que tu fazes? Neste caso, este relatório ajuda-te neste sentido. Por categoria vai um bocadinho ao encontro da mesma coisa. Por colaborador, tu vais conseguir perceber qual dos teus colaboradores, se tiveres uma empresa com muitos funcionários, por exemplo, tem mais marcações, quem é que ganha mais, quem é que ganha menos, qual é, não é? E se calhar também poderias ou podes ter uma estratégia de equilibrar um bocadinho mais as agendas dos teus colaboradores, porque a equipa feliz torna também o negócio muito mais rentável e muito mais próspero, ok? Marcações por cliente, tu vais perceber, ou seja, aquele cliente, quantas marcações ele fez por mês, quantas marcações ele fez por ano, que tipo de serviços é que ele faz, vais conseguir ter esta noção e, portanto, também vais poder trabalhar aquele cliente de uma forma mais
personalizada, não é? Porque se tu queres que aquele cliente seja um cliente que compra mais de ti, que não faz apenas as unhas ou que não faz apenas a limpeza de pele, tu tendo esta noção visual, não é, do que ele faz, tu vais poder ter uma comunicação mais assertiva na próxima vez que ele vier para lhe tentares vender um outro serviço, ok? Pronto, por dia, semana, mês, isto também te vai ajudar a perceber, então, se tu tens picos de semanas ou de meses ou de dias em que tu vendes mais um determinado serviço ou em que tu vendes mais, efetivamente, no geral, e que tu queiras equilibrar isto um bocadinho para que tu não tenhas dias muito sobrecarregados e depois dias muito vazios, por exemplo, ou se tu tens realmente meses que são muito desfasados, que acontece um bocadinho na estética, não é? Ali o janeiro, fevereiro costuma ser um bocadinho mais baixo porque as pessoas gastaram e tiveram ali mais dedicadas ao Natal, a passagem de ano. Então, se tu começas a perceber que tens um mês ou alguns meses que são mais fracos, tu já podes a priori preparar as tuas estratégias para conseguires aumentar as vendas nestes meses, porque obviamente que o ideal é que tu tenhas não é? Podes ter picos de vendas, mas nunca ter meses muito baixos. E isto são tudo coisas que tu podes trabalhar com estratégia antecipada, não é no mês de janeiro, quando as contas, não é, estão ali para pagar, sobretudo as despesas fixas e as tuas despesas pessoais, que tu vais começar a tentar fazer assim toda uma loucura para encher a tua agenda. Que é isto que acontece quando não há estratégia. Que é o que nós vemos nas redes sociais. As pessoas ali um bocadinho desesperadas a fazer uma série de campanhas loucas e de promoções loucas no Stories e enfim no feed para tentar encher a agenda quando isto não era necessário. Era ter feito um trabalho de estratégia ao longo do ano e com antecipação. Guardem esta palavra, antecipação. É isto que os relatórios te permitem, ter a antecipação. Tu sabes como é que as coisas funcionam, mais ou menos é sempre o mesmo padrão, no ano que vem será mais ou menos o mesmo padrão e só vai mudar se tu adotares as estratégias necessárias para mudar então lá na frente, ok? Em relação à estratégia, assim, pessoalmente para cada uma de vocês, porque vocês estão todas em fases diferentes, obviamente que vai depender da vossa fase do negócio, vocês têm o serviço de mentoria e consultoria, eu vou deixar aqui o link abaixo se vocês quiserem saber um bocadinho mais sobre como é que funciona, mandem mensagem e perguntem, é muito limitada, mas onde eu trabalho com vocês especificamente no vosso negócio, na vossa fase, no vosso momento, a estratégia adaptada para o vosso caso, ok? Enfim, mas isso são outros 500. Depois aqui, em relação a pagamentos, tu consegues então perceber por que formas as pessoas mais pagam, se pagam mais através de MBWay, transferência, enfim, se pagam mais em dinheiro, tens que aplicar... E obviamente que uma coisa que eu não disse aqui no início, mas que é muito importante, o Zappi só te vai ajudar e só te vai dar estes valores, estes relatórios reais, se tu colocares as informações dentro da plataforma, não é? Se tu tiveste uma cliente nova, tu não incluíste esta cliente nova na ficha de cliente, ou incluíste a cliente na ficha de cliente, não é? E criaste uma ficha de cliente nova, mas não colocaste que ela é uma cliente nova, não perguntaste de que forma é que ela conheceu a tua empresa, como é que ela veio até ti, e ela diz-te, vem através do online, do Instagram, por exemplo, ou ela até te diz que veio através de uma recomendação de uma amiga, e tu não perguntas quem é que é esta amiga, obviamente que no relatório tu não vais conseguir perceber quem é que recomendou mais os teus serviços, não é? E depois, se tu quiseres utilizar este relatório, por exemplo, das recomendações para premiares ou presenteares quem mais recomendou o teu serviço, tu também não vais conseguir porque tu não tiraste os dados a priori e não os incluíste na agenda, portanto, ela só vai trabalhar se tu incluires, obviamente, como deve ser os dados cá dentro, não é? Depois de tu começares a usar isto de forma, não é um processo, fazer sempre o mesmo processo com todas as clientes, vai ser muito mais fácil, vais fazer isto de forma automática, ou até podes ter, lá está, uma assistente virtual ou uma recepcionista, não é, que faça este trabalho por ti e que te ajude, porque às vezes podes me dizer assim, mas eu não tenho tempo para estar a pôr todas essas informações, é mais fácil para mim pôr no papel, estou habituada assim. Fazes tudo no papel, passas a agenda ou as fotos da agenda, ou que seja, para uma assistente virtual e dizes, olha, insere-me todos estes dados destas clientes no Zappi para que no final do ano, ou no final do mês, ou do semestre, ou o que seja, tu consigas ler todos os resultados e então adaptar a tua estratégia aos resultados que estás a obter, ok? Ninguém consegue melhorar um negócio sem saber onde é que está, para onde é que quer ir e como é que lá chega. Okay? Portanto, o ponto A é onde tu estás, o ponto B é onde tu queres chegar e depois o processo, não é? O caminho é então a estratégia, ok? Pronto, depois tens a nível de vendas, que é assim o que eu mais gosto. Eu gosto de tudo, mas as vendas, tens vendas por dia, por semana, por mês, por serviço, por produto, por pack, por categoria, por marca, por colaborador, por cliente e consumo interno. Isto aqui é muito interessante porque tu depois é que vais definir como é que estas coisas são lidas, não é? Por exemplo, por categoria, tu é que vais definir quais são as categorias e depois conforme aquilo que tu inseres dentro da plataforma, e isto o Zappi também te ajuda e te dá um apoio, um acompanhamento no início quando tu estás então não é? A definir todas estas coisas, eles ajudam-te a fazê-lo para que tudo fique bem organizado. Mas, por exemplo, quando tu percebes vendas por dia, tanto a nível de produtos, por exemplo, quantos produtos é que eu vendi deste produto em específico ao longo do dia, ao longo da semana, ou ao longo do ano? Quantos produtos é que eu quero vender? O que é que eu preciso implementar de estratégia para chegar a este objetivo? É sempre assim, trabalhar sempre com metas e objetivos. Tiveste aqui uma aula sobre metas, não é? Alcançáveis, que é com a técnica SMART. Então é um bocadinho isto, é ter metas,
traçar a estratégia específica para lá chegar e depois, assim que nós batemos uma meta, nós planeamos uma nova meta. É só assim que um negócio cresce, é com metas constantes e evolutivas, não é? Então, quando tu consegues perceber isto, por exemplo, por dia eu faturo cerca de isto, né, este valor X, e para eu viver a vida que eu quero, ou para eu conseguir crescer fazer melhorias na minha empresa, por exemplo, eu preciso faturar Y. E isto também são coisas que tu vais conseguir também estipular com base no módulo, da contabilista, que ela também te vai ajudar a definir todo o teu modelo de negócio, como é que se precifica, etc. Enfim, vais ter aqui ainda muito conteúdo sobre isso e no módulo da contabilista ela fala um bocadinho mais sobre isto, dos valores, mas quando tu percebes qual é o bocadinho que te falta, por exemplo, imagina que faltam-te 20 euros para chegar àquela meta que tu queres do dia. Tu já sabes que das duas uma, ou tu precisas de aumentar um bocadinho os teus preços, pouquinho, não é? Se tu dividires pelos serviços todos que fazes por dia, não é? Dividires aqueles 20 euros, quanto a mais tu precisas de aumentar no teu serviço para conseguires ter aquele valor a mais ao final do dia, para conseguires fazer o teu objetivo, ou enfim, melhorar a tua vida, ou melhorar a tua loja, ou o que quer que seja, não é? É só tendo estas coisas muito bem estruturadas e muito bem lidas e trabalhadas. Venda por produto, eu adoro isto por produto, porque tu consegues perceber quais são os produtos que tu mais vendes, logo tu consegues perceber quantos produtos daqueles é que tens de ter em stock, ou quais é que tu não precisas ter tanto em stock porque tu vendes menos, ou quais é que tu deves focar mais a tua comunicação e a tua atenção para vender. Porque, por exemplo, eu vendo produtos da EMF, não é? A minha marca parceira com a qual eu trabalho, enfim. Então, se eu quiser vender mais um produto da EMF, eu vou focar a minha comunicação mais naquele produto. Quando eu mostro no Stories, quando eu faço um post, quando eu faço uma live, eu posso fazer uma live só sobre um produto específico e que eu vou conseguir vender muito daquele produto porque a minha comunicação está toda em cima daquele produto, ok? Só consegues fazer isto quando consegues ler os dados. Vendas por colaborador, também vais perceber qual é o teu colaborador que vende mais e tu podes então conseguir incentivar mais aqueles que vendem menos ou presentear aquele que vende mais, depende da tua estratégia de incentivos, não é? Para os teus colaboradores também. Vendas por cliente, vais conseguir perceber qual é o teu cliente que compra mais, por exemplo, ou qual é o padrão de compra, não é, das tuas clientes. Mas, por exemplo, imagina que tens uma cliente que compra muito, que é uma ótima cliente a nível de produtos de home care. Tu podes, no final do ano, fazer-lhe uma atenção para que ela perceba que tu reconheces que ela é a tua melhor cliente de home care, ok? Os clientes gostam de ter estes selos de sou a cliente que recomenda mais, sou a cliente que compra mais, sou a cliente que, sabes? Pronto, consegues também ter aqui então os relatórios de recebimentos por forma de pagamento, recebimentos por dia, semana, mês, dívida total por cliente, dívida, não queremos clientes com dívidas nem confiados, mas pronto, este é novo. Comissões, cálculo automático de comissões a pagar a colaboradores, isto é ótimo. Ótimo. E um disclaimer que eu quero fazer aqui sobre a agenda também é, às vezes vocês têm receio de colocar os dados dentro da plataforma porque, enfim, algumas coisas que vocês não faturam ou não fazem como deveriam, não é? E às vezes têm receio de colocar isto na plataforma. Não é assim que funciona. Os dados da plataforma não vão diretamente para o Estado, enfim. Apenas isso acontece se vocês tiverem a parte de faturação e se vocês escolherem essa opção de comunicar o SAFT ou o que é, enfim, ao Estado. Mas isto é uma coisa que vocês podem perguntar ao Zap como é que funciona. Se vocês têm este receio, vocês não precisam ter medo de perguntar, ok? Porque isto não vai estar conectado em coisa nenhuma, ok? Isto é para vocês internamente. Mas aqui a nível de comissões a pagar aos colaboradores, eu acho isto excelente. Em todos os trabalhos que eu tive até hoje, todos, eu estou há mais de 12 anos na área, que eu era pagar a comissão, todos os cálculos eram feitos manualmente. Aqui, eu estive na recepção antes de começar a atender efetivamente as clientes, eu estive durante um ano e tal na recepção e eu tinha que fazer os cálculos todos os dias de mais de 13 colaboradores. Isto não faz sentido. Eu estava a ser paga para fazer um serviço que isto poderia fazer por mim automaticamente. Eu poderia estar a aproveitar, e eles poderiam estar a aproveitar a minha hora de uma forma muito mais eficiente, não é? Estava eu ali a passar horas a fazer cálculos à mão, em calculadora, de 13 funcionários no mínimo, quando ter um software, enfim, em que tudo estivesse automático, era automático. É assim, para mim não faz sentido nenhum, mas enfim. Mais coisas, clientes. Temos então os relatórios de aniversários, onde sempre, não é, o cliente vai receber uma mensagem, se tu definires que assim seja, o cliente vai sempre receber uma mensagem quando fizer anos, o que é muito bom, porque nesta mensagem, para além dele se sentir especial e parabenizado pela tua marca e vocês criarem ali uma relação, também podes enviar um desconto, um miminho, alguma coisa que a pessoa ganha, não é, que a faça então vir à tua loja, que às vezes já nem se lembra, porque já não vem há muito tempo, e todos os anos recebe aquela mensagem para que ela possa então novamente vir até ti e depois aí ela pode conhecer novos serviços que tu já tens, uma nova reforma que aconteceu na loja, novos produtos, não é? E aumentar então o lifetime value desta cliente. Porque assim, é muito melhor vocês venderem mais para clientes que vocês já têm do que estar constantemente a tentar ter novos clientes. É mais difícil e mais caro captar novos clientes do que vender aos clientes que vocês já têm. Eu, por exemplo, isto sempre foi um objetivo da minha empresa e vocês podem sempre
e podem e devem utilizar exemplos de outras marcas, de outras empresas para usar na vossa marca. Eu, por exemplo, sempre foi um objetivo meu que as minhas clientes, quando entram na minha vitrine de produtos, que elas comecem por comprar um e depois comprem todos os meus produtos, que elas fiquem de tal maneira satisfeitas com o serviço que eu entreguei, neste caso com os meus infoprodutos, que elas queiram mais infoprodutos meus. Portanto, isto é aumentar o lifetime value de cada cliente. Se vocês venderem mais para cada cliente, vocês vão tendo uma carteira tão cheia que vocês vão ter sempre vendas. Okay? Vocês não precisam ter mais clientes, mas precisam sim de estar constantemente a vender. Porque uma cliente tem sempre mais do que uma necessidade. Ela nunca quer fazer só unhas, ou só pés, ou só depilações, ou só tratamentos de corpo. O que acontece é que, como muitas vezes vocês não sabem comunicar os outros serviços que vocês têm, ou os produtos, ou não sabem vender, ou têm vergonha, ou o que seja, isso vai acabar aqui neste curso, nesta versão, porque nós vamos falar muito sobre vendas. O que acontece é que ela vai a outros sítios, vai tudo partido. Mas diz, não achas que seria muito melhor para a cliente se ela já confia em ti, se ela gosta do teu trabalho num determinado serviço, que ela pudesse fazer tudo contigo, ela pouparia tempo, ela pouparia chatices, porque ela já te conhece, ela já confia em ti, e estar constantemente a testar novas pessoas para outros serviços porque tu não ofereces ou porque tu não consegues fazer com que ela tenha vontade de fazer contigo outros serviços, faz com que ela possa vir a ter outros problemas que não havia necessidade. Okay? A origem dos clientes, consegues então perceber onde é que os clientes estão a vir. Pronto, tem campanhas CMS, isso eu acho que já sabes, que tem então os lembretes automáticos, não é? Em que a cliente recebe sempre um lembrete quando ela tem uma marcação. Isto é excelente para reduzir muito a taxa de faltas sem explicação. Obviamente que ainda vai haver clientes que vão faltar, mas isso vai sempre acontecer em todos os negócios, mas se nós pudermos minimizar ao máximo isto, é o que nós devemos fazer, não é? Porque nós perdemos muito dinheiro e aquele dinheiro não volta. E lá, aliás, fica aqui a dica, quando a cliente falta, ok? Por algum motivo, seja ele qual for, e tu tens ali aquele buraco, este buraco tem que ser preenchido com alguma coisa útil. Ou trabalhar as tuas redes sociais, se és tu que o fazes, ou vir ler os relatórios, ou fazer alguma tarefa pendente que falta. E como é que tu fazes isto? Tu tens de ter uma lista de tarefas que tu tenhas para fazer. Que é para sempre que tenhas um buraco, tu vais ver na tua lista de tarefas. O que é que eu posso fazer nas listas de tarefas neste buraco que eu tive aqui? Esse tempo não deve ser perdido, nem deve ser utilizado de forma, enfim, aleatória. Porque aquilo era tempo que tu estavas a trabalhar e que estava contabilizado nas tuas contas de salário ao final do mês. Ora, se tu não usas aquela hora, perdes. Já estou a divagar. Vamos voltar. Ai, eu falo sempre tanto. Enfim. Mais, o que é que temos mais aqui? Pronto, aqui nós conseguimos então ver um bocadinho as recomendações por cliente, não é? Conseguimos ter aqui então o nome da cliente, depois quantas vezes ela recomendou os nossos serviços, se estes clientes estão realmente a vir ou não, se ela recomendou mas os clientes não estão a vir. E estes dados aqui são dados, enfim, figurativos, é só a título de exemplo, está bem? Depois aqui, isto aqui são então os relatórios por dentro, para vocês perceberem um bocadinho como é que eles funcionam, mas são no fundo aqueles relatórios que eu já falei. Tens então aqui os aniversários, tens o nome do cliente, o dia do aniversário, a idade que ele faz, o sexo, tudo muito direitinho. Isto é ótimo para vocês enviarem mensagem de forma fácil. Temos aqui relatório por serviços, Temos então aqui a categoria, porque no fundo lá está, és tu que vais definir estas categorias. Depois, qual foi o valor estimado que tu fizeste com o número de marcações que tu tiveste. Vai-te também dizer quais foram marcações online, quais foram novos clientes, para tu perceber se estás a ter novos clientes para aquele serviço ou não. E é aqui, com a leitura destes dados, que tu vais perceber se o próximo passo da tua estratégia é trabalhar melhor a tua lista ou procurar novos clientes. E se for procurar novos clientes, então nós vamos implementar as estratégias necessárias em relação ao teu negócio em específico para conseguires captar mais clientes. E isto nós trabalhamos então na mentoria e consultoria, ok? Pronto, então aqui tu consegues ter todos estes dados e aqui tu consegues perceber onde é que tu ganhas mais dinheiro e onde é que tu podes investir mais. Por exemplo, aqui neste caso, se eu faço muito microblading, por exemplo, e se eu vejo que o microblading é o que me dá mais dinheiro, se calhar eu preferiria, e se eu gosto de fazer, enfim, tudo mais, lá está, depende de cada pessoa, não é? Eu preferiria focar a minha comunicação no microblading ou tornar-me uma especialista focada só em microblading e aos pouquinhos ir deixando de fazer serviços mais pequenos, como unhas, depilações, enfim, pés, que eu iria então passar para as minhas colaboradoras e começar eu a focar só no microblading, por exemplo, ok? Depois, tu também tens aqui estes dois, vou abrir aqui. Para mim, são assim os relatórios que eu mais gosto. Tens aqueles todos outros, com muitos numerozinhos e não sei o quê, que também é muito bom, sobretudo se fores trabalhar com alguém, lá está, a fazer consultoria, não é? Se vieres para a consultoria, para a mentoria, para mim é bom conseguir ver aqueles números para eu conseguir ler o teu negócio de forma mais facilitada e conseguir então ajudar-te a perceber qual é a estratégia que tu deves aplicar ou que tu podes aplicar para ter mais resultados, mas estes aqui são os que eu mais gosto, que são aqueles mais visuais, em que tu tens gráficos, consegues ver bem os gráficos de um ano para o outro, de um mês para o outro, porque às vezes tens que ver assim, no mês X eu fiz 2.000, 3.000 euros, depois no mês Y já fiz 5.000, mas isto visualmente não... Agora, quando tu vês aqui com gráficos, é muito mais fácil tu perceberes se tu estás a crescer,
se estás a morrer, como eu costumo dizer, se estás em processo de falência, se estás estagnada, não é? Então isto ajuda muito. Porquê? Tu aqui consegues ver de uma forma visual. Aqui, por exemplo, hoje, tu consegues ver hoje quantas vendas em dinheiro fizeste, quantos clientes tu atendeste. Tu nunca vais fazer isto se for no papel. Esquece, tu não vais fazer, porque não vais ter tempo. Quantos clientes novos tiveste hoje, quanto dinheiro é que recebeste, novas marcações criadas hoje, não quer dizer que a pessoa veio hoje, quantas foram marcadas online. Depois aqui a nível de vendas, tu consegues ver janeiro de 2021, janeiro de 2022, o aumento que tu tiveste, a melhoria, não é? Eu adoro estes gráficos e vocês, quando tiverem agenda online, digital, não é? E se vocês subscreverem o Zap, vocês têm um código de desconto aqui com a parceria do Efeito Estética, vocês têm que mandar estes gráficos a mostrar o crescimento exponencial que vocês tiveram depois de aplicar os conhecimentos que vocês estão a aprender aqui no curso, ou noutros cursos meus, ou noutras aulas minhas, ok? Feedbacks valem ouro. E até para vocês próprios conseguirem ver esta evolução é uma motivação para que vocês façam cada vez mais, para que vocês apliquem cada vez mais estratégias, porque crescer é possível, só depende de vocês, obviamente, terem o conhecimento necessário, de aplicarem aquilo que aprendem e com estratégia vocês conseguem crescer e eu estou aqui para vos ajudar nisso, ok? Bom, depois vocês aqui em baixo também podem mudar para recebimentos, clientes atendidos, clientes novos, marcações online, para que vocês consigam então ver nestes gráficos de um ano para o outro e de mês para mês, que eu acho fundamental, ok? Porque vocês precisam de planear o vosso negócio ao ano. Vocês nunca podem planear o vosso negócio semana a semana. Para a semana eu vou fazer esta campanha. Não, ao ano, o que é que nós vamos fazer em março? O que é que nós vamos fazer em abril? O que é que nós vamos fazer em junho? E em junho isto aqui não vende tão bem. Depois vocês vão conseguir analisar de ano para ano. Fiz esta campanha em março, não funcionou muito bem. Provavelmente porque ainda estava muito frio, as pessoas ainda não estavam muito abertas a esta oferta, se calhar estariam mais perto do verão. Vamos puxar esta campanha para maio, junho, julho, agosto, o que seja. Agosto as pessoas são mais de férias. Mas tu percebeste o que eu quero dizer com esta questão da estratégia? A longo prazo. É um ano que nós vamos pensar do nosso negócio. É os lucros no final do ano. Não interessa muito o que é que tu fizeste nos meses específicos. Interessa que no final do ano tu batas a tua meta do ano. Ok? Estamos combinadas? Estamos combinadas. E depois temos aqui este outro que mostra aqui em baixo também a nível de percentagem, que eu também adoro. Porque quero é tudo aqui fechadinho. Quero estes círculos todos fechados. Pronto, então aqui tens 97% da tua lista de clientes onde tu colocaste o e-mail. Significa que 3% não... O e-mail não, o número de telefone. Significa que 3% não têm o número de telefone. Então, tu vais, não é, continuar sempre a tentar pedir os números de telefone aos teus clientes, porque o objetivo é que isto tudo seja o mais completo possível. Nós sabemos que algumas clientes não gostam de dar o e-mail, outras não gostam de dar a morada, outras não gostam de dar o telefone. Ok, tudo bem. Vai sempre haver aqui um bocadinho que não vai estar preenchido. Mas o nosso objetivo é preencher o máximo possível. Depois, 71% com o e-mail. Isto são dados figurativos. 38% com data de aniversário. Olha, aqui nós conseguimos ver logo de forma visual que aqui há um problema, ok? Se eu estivesse a fazer uma mentoria com vocês, uma consultoria, eu ia dizer, olha, é assim, nós precisamos de ter as datas de aniversário dos clientes todos, porque nós vamos aproveitar as datas de aniversário para ter picos de vendas, picos de vendas não, mas para nós conseguirmos então captar este cliente mais vezes no seu aniversário, ok? Para que a relação que vais construir com ele seja mais longa. Nós queremos que todos os anos, isto significa que aquele cliente vai estar, ou aquela cliente vai estar connosco durante vários anos, ok? Todos os anos nós vamos lembrar aquela cliente que nós temos uma campanha especial para ela e que nós queremos vê-la e presenteá-la na nossa loja, ok? Aqui, por exemplo, 17% recomendaram um amigo. O que é que nós podemos ler com este relatório? Nós podemos ler que nós temos poucas, não é poucas, mas enfim, que nós podemos aumentar a nossa taxa de recomendação. Como? Nós podemos criar um programa de recomendação, ok? Vem para a consultoria que eu ajude com isto. Depois aqui marcaram online, tu começas a perceber que realmente as marcações online estão a funcionar, a pessoa está a gostar de marcar online e tu podes continuar a incentivar esta marcação para te libertar tempo, aquela questão chata do telefone, etc. Tu vais ter sempre clientes que vão ligar por telefone, está tudo bem, ok? Mas se tu queres que ela marque mais online, este aqui é um bom indicativo. Responderam ao GPD. Que isto aqui é a questão da proteção de dados, não é? Isto aqui é importante, sobretudo para o futuro. Quanto mais as coisas forem ficando automatizadas, e online, etc., mais a internet vai começar a ser legislada, no fundo, não é? E as pessoas vão ter que realmente ter isto tudo muito bem organizado e tudo muito direitinho, onde as pessoas aceitaram realmente receber as mensagens, ou as comunicações, ou as publicidades, o que seja, e então é importante que elas também aceitem este termo e que tu tenhas tudo isto direitinho, que é para no futuro não vir a ter problemas com isto, ok? E isto aqui também é uma coisa extra tu colocas então quando fazes a tua subscrição para teres tudo certinho. Isto depois depende realmente de ti, do que é que tu queres, se tu pensas a longo prazo, tu pensas no teu negócio a longo prazo, o que é que tu queres no longo prazo, ok? Aqui em cima também, então, tu também consegues ver todos estes relatórios visuais por dia de ontem,
por semana, mês e ano. Ou seja, se tu clicares aqui ano, eu aqui não consigo clicar porque, enfim, isto aqui foi um print que eles me mandaram, tu consegues então ver aqui o teu valor de vendas ao ano, tu consegues ver quantos clientes atendeste no ano, tu consegues ver quantos clientes novos tiveste no ano, e é assim, no final do ano, no início do ano, neste caso, não é, em janeiro, tu vais programar e preparar toda a estratégia do teu ano todo. Ainda mais que janeiro é um ano que é um bocadinho mais baixo, então tu podes aproveitar este ano para tirares ali alguns dias no início do ano, por exemplo, para estruturares a tua empresa. E quanto mais tu estruturares bem a tua empresa, mais estratégica, mais tu vais conseguir ter o poder nas tuas mãos de dizer assim, eu vou tirar estes dias para dedicar a isto porque isto vai-me trazer muito mais frutos ao longo do ano. Então assim, na maioria dos casos, as profissionais trabalham muito porque trabalham sem estratégia nenhuma. Não sabem usar redes sociais, não sabem gerar desejos, não sabem fazer venda, não sabem falar com o cliente, não sabem atender o telefone, não querem pagar uma recepcionista, não querem uma assistente virtual, não querem delegar nada, querem fazer tudo, desde limpar a casa de banho até vender o produto, até tirar o cafezinho. Não dá para fazer tudo, vocês são só uma. E eu tenho dito e volto a repetir. Se tu não és o CEO da tua empresa, ou seja, o diretor executivo que faz estas questões de estratégia, que pensa no longo prazo, que tem uma visão assim aberta, não é, do negócio, tu és a funcionária. E se tu és a funcionária, quem é o CEO? Alguém tem que estar a fazer este trabalho. Ou és tu, ou é outra pessoa. Ou então, se não existe, tu não vais conseguir crescer. Ok? Pronto. Esta então era a aula que eu queria partilhar contigo aqui sobre os relatórios do Zappi. Se ainda ficar alguma pergunta com a tua utilização, não é? Quando estás a utilizar, de que formas é que eu posso ainda tirar maior partido disto ou disto, diz aqui nos comentários que eu venho responder, ok? Se eu também me for lembrando ou for percebendo que vocês têm mais dúvidas e dificuldades, eu também venho responder, também venho criar novas aulas com esse conteúdo. Entretanto, também já falei com o Zappi para que nós tenhamos então uma aula atualizada com todas as novidades que o Zappi teve agora, porque nós temos aqui uma aula então com a Beatriz do Zappi, mas eu quero uma aula atualizada. Vamos ter agora também, ainda não temos, pelo menos, à altura que eu estou a gravar esta aula, vamos ter uma aplicação para a cliente, onde a cliente vai baixar a aplicação do Zappi e ela vai ter ali todas as marcações que ela tem contigo, quanto dinheiro é que ela gastou, quanto é que ela pagou, quais os produtos que ela comprou, quando é que ela foi lá a última vez, tudo direitinho para que a cliente comece a construir uma relação ainda mais estreita contigo. O Zappi está sempre e constantemente à procura de trazer melhores soluções para os profissionais e eu sou prova viva disso. Fui contactar o Zappi para que ele fosse meu parceiro, porque eu realmente via muito potencial, que vocês podiam tirar muito partido, e estes relatórios não existiam quando eu comecei a trabalhar com o Zappi há uns anos atrás, e eu estava constantemente a dizer, eu preciso destes relatórios para as minhas alunas, elas precisam disto porque isto vai ser um diferencial, um divisor de águas no negócio delas, e eles vieram então com estes relatórios, então assim, estou muito, muito satisfeita com a parceria, espero muito que vocês também fiquem satisfeitos com o serviço. Qualquer dúvida, qualquer questão, deixa aqui abaixo, não te esqueças dos feedbacks e também avaliar a aula aqui ao lado. Espero muito que tenhas gostado desta nova aula e até à próxima!